Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer me dirigir a vocês de novo. Hoje é uma terça-feira e nós falamos aqui de uma das dependências da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Eu quero levá-los à leitura da Palavra do Senhor no dia de hoje. Quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15 e faça uma leitura que envolve o versículo 1, o 2, o 3, vá até o versículo de número 18. Aí há uma narrativa em que os especialistas e comentaristas da Bíblia identificam-na como o primeiro registro de um dos 3 cânticos de louvor a Deus atribuídos a Moisés. O segundo desses cânticos está em Deuteronômio, capítulo 31, e o terceiro desses cânticos atribuídos a Moisés está no Salmo 90. Neste cântico de Êxodo, capítulo 15, é um poema. Moisés expressa algumas grandes verdades e máximas da palavra do Senhor. A primeira é de que Deus, o Senhor, é o grande destruidor do inimigo do seu povo. A segunda é que Deus é quem oferece livramento ao seu povo. E aí, como consequência, seu nome é gloriosamente exaltado por esse povo a quem ele oferece livramento. O contexto aqui de Êxodo capítulo 15 é o seguinte: ao longo de 400 anos, o povo de Israel viveu escravizado no Egito. Até que um dia, esse povo escravo busca ao Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor, pede ao Senhor que o livre daquela escravidão. Deus levanta Moisés. Através das famosas 10 pragas contra o Egito, Deus manifestou o seu juízo contra esse povo, inimigo do seu povo Israel. Quando os judeus saem do Egito, depois da 10ª praga, Faraó, enfurecido, reúne o seu exército, e aí todos eles, obviamente enfurecidos, passam a perseguir o povo de Israel. E essa perseguição vai até as margens do Mar Vermelho. Lá, milagrosamente, Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia para com o seu povo, mas também manifesta o seu poder, sua autoridade e a sua soberania sobre os elementos da criação, no caso, a água do mar. Mas, de alguma forma, ou de uma forma bem objetiva e bem direta, Deus também exerce outro juízo sobre Faraó e sobre o exército. Porque, milagrosamente para o povo de Israel, Deus reparte as águas do mar, forma 2 colunas, uma à direita e outra à esquerda, e conforme ao registro de Hebreus capítulo 11, versículo 29, o povo de Israel passa a pés enxutos por meio desse mar. E aí o juízo, o novo juízo sobre Faraó e o seu povo se dá quando o Faraó adentra a esse mesmo mar para alcançar o povo de Israel em perseguição, e de novo, miraculosamente, Deus faz com que as águas retornem ao seu curso normal, e aí o exército de Faraó é derrotado, é destruído. Depois disso, Moisés, então, juntamente com o povo, entoa e entoam esse cântico de louvor. Um comentarista, do qual às vezes a gente se faz referências a ele, que é Matthew Henry, ele diz 3 coisas a respeito desse texto. Ele diz que, primeiro, o povo de Israel expressa, através desse cântico, a sua alegria, a sua gratidão a Deus pelo livramento contra o inimigo. No segundo momento, o povo de Israel reconhece a ação de Deus em seu favor e dirige esse cântico de louvor. Por exemplo, no verso 2, quando Moisés diz assim: o Senhor é o meu cântico, significa dizer, da mesma forma, que o Senhor é o poder, o Senhor é a fortaleza. Aliás, é muito interessante quando paramos para observar alguns adjetivos que Moisés deles se utiliza para descrever, entre aspas, falamos isso, quem é Deus e o que Deus significa para o seu povo Israel. Por exemplo, quando voltamos para a leitura do verso de número 2, lá diz que Deus é força, como a gente já falou instantes atrás,
Isso significa que Deus é poder e é fortaleza. Também no verso 2, nós encontramos quando Moisés diz assim, me foi por salvação, ou Deus promoveu o meu livramento. E aí nós temos um relacionamento pessoal de Moisés com Deus e do próprio povo com Deus também. No versículo 2, também temos outra referência quando Moisés diz assim, este é o meu Deus. Isso revela uma fé monoteísta e muito pessoal. E ainda no verso 2, Deus é referenciado por Moisés da seguinte maneira, Deus é o Deus de meus pais, o que mostra uma fé monoteísta que é passada de geração a geração. Quando a gente observa o verso 3, Moisés diz assim, Deus é homem de guerra, ou seja, Deus é aquele que faz as guerras do seu povo, aquele que luta com e pelo seu povo. O verso 3 ainda, Moisés diz, o Senhor é o seu nome. E o nome de Deus na Bíblia é Yahvé. Não é um Deus qualquer. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra. Por falar em ser Deus soberano, quando lemos o verso 18, Moisés diz que o Senhor reinará para sempre. Ou seja, Deus é o rei sobre todos e reina acima de tudo e de todos, ou Deus é o ser supremo soberano. Muito bem, essas são palavras que a gente adaptou um pouco, vindas de Matthew Henry. Um outro comentarista, também especialista na Bíblia, de nome F.B. Meyer, ele diz que nós podemos aprender 3 fatos sobre este cântico. O primeiro deles é quem Deus é para o seu povo. E nós já vimos no verso 2 que Moisés diz que Deus é força no dia da batalha, no dia da guerra. E nós podemos destacar com isso também que este é um cântico que revela, então, confirmando o poder, a fortaleza de Deus para com o seu povo quando de uma luta. E também Deus é salvação e é livramento para sempre. Uma segunda situação que o comentarista Meyer nos apresenta é que Deus é tido como quem é Deus para com os seus inimigos, para com os inimigos do seu povo. E aí, olhando o texto, a gente observa que Deus é aquele que guerreia as batalhas do seu povo, ou Deus é aquele que luta pelo seu povo. Então eu penso o seguinte e concluo o seguinte, quem fizer guerra contra o povo de Deus terá necessariamente que enfrentar o Deus desse povo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E uma terceira observação que nos faz Meyer é o que Deus faz aos seus amigos, o que Deus faz ao seu povo. No primeiro momento, nós podemos destacar nesse texto que é Deus quem conduz, quem guia, quem faz o povo sair, faz o povo entrar. Deus é aquele que orienta o seu povo. E ele é aquele que, em segundo momento, ele é aquele que está com o seu povo. Bem, eu penso que esta é uma palavra muito oportuna para os nossos dias de hoje. Sabermos que nós nos relacionamos com um Deus que faz as guerras do seu povo. Um Deus que luta as batalhas do seu povo. Um Deus que guia, orienta. Um Deus que faz entrar e faz sair. Um Deus que protege o seu povo, que é fortaleza para o seu povo. E um Deus que está com o seu povo. Ele abre águas para que o seu povo possa passar. Ele fecha águas para que o inimigo possa ser derrotado. Deus é aquele, então, que nos leva a ricas e renovadas experiências. E eu espero que com isso o seu coração seja consolado, sua fé confortada e aumentada no Senhor. Esse é o meu desejo e a minha oração para que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique com a paz do Senhor. Amém.